Boa noite, pessoal. Tudo bom? Abrindo aqui a live hoje, a gente vai falar com a Ceci sobre um conto do Chekhov. Vamos esperar ela entrar. E Eduarda, tudo bom? Olá para todo mundo que está chegando agora. Hoje vai ser algo um pouquinho diferente, só esperando a Ceci entrar aqui, que a gente vai falar um pouco sobre um conto do Chekhov chamado A Aposta. É um conto muito interessante, fala sobre liberdade e alguns outros assuntos também. E parece que ela não entrou. A gente estava tentando fazer a live lá no perfil dela, só que por algum motivo ela clicava no meu nomezinho ali para poder me chamar para entrar aqui para a gente dividir a tela, só que não apareceu nada. Opa! Enviou uma solicitação para participar. Opa, acho que foi. Oi, Aldrin. Opa! Nossa, graças a Deus. Finalmente conseguimos. Bom, hoje a gente vai falar acerca da proposta aqui, que foi discutirmos o conto A Aposta do Chekhov, não é? Bom, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui que está acompanhando, que vai acompanhar a live. Perfeito. Bom, vou me apresentar aqui porque, apesar da live estar sendo no meu perfil agora, a gente vai mandar para o seu depois, né, que a princípio era para ser lá, enfim. Meu nome é Aldrin de Carvalho, eu sou estudante de filosofia, né, já estudo há um tempinho, e sou graduando também. Né, em questão de títulos acadêmicos é basicamente o que eu tenho, mas eu acho que a informação mais importante é a de que eu estudo bastante filosofia. Acho que é isso. Bom, então você encarou a proposta do conto, que foi a gente comentar a aposta do Chekhov, e eu convidei o pessoal para que fizessem o mesmo, e a gente vai comentar acerca das impressões que nós tivemos. Inicialmente, vou situar aqueles que não leram o que trata a narrativa desse pequeno conto de Chekhov. Bom, nós temos um banquete, uma determinada festa, em que se discute naquele momento, são filósofos, são pessoas sábias na realidade, jornalistas que estão discutindo acerca da pena de morte e da prisão perpétua. O que é moralmente válido, o que é mais interessante, o que é humanamente aceitável, a pena de morte ou a prisão perpétua. Então, nós temos essa discussão. Entretanto, o ponto inicial do próprio conto é onde o banqueiro se encontra andando de um lado para o outro de sua própria casa, e essa aposta que foi feita 15 anos antes. E na ocasião, ele diz, olha, eu acredito que o mais importante, o mais interessante é que o indivíduo não seja preso, não tenha prisão perpétua, mas que ele tenha pena de morte, porque a partir da pena de morte, ali nós tiramos a dor permanente do indivíduo que vai sofrer a conta todas, ou seja, se ele tiver uma pena de prisão perpétua, ele vai sofrer dia após dia, dia após dia. Tem duas obras que eu queria aqui, ao longo da leitura que eu fiz, inicialmente eu lembrei, que foi a obra do Alexander Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, que quem já leu o Conde de Monte Cristo, nós temos um prisioneiro que, a priori, ele tem ali a pena dele com a prisão perpétua. Ele acaba sofrendo com aquela solidão, aquela angústia. Ele recebe comida de um carrasco, mas ele se angustia porque ele não tem nenhuma presença, nenhum contato físico, com ninguém para conversar. Ele se angustia naquele local fechado. Eu vou deixar até para a gente citar de novo o Conde de Monte Cristo depois, porque chega um momento importante da prisão para ele, que a gente vai associar esse ponto aqui. E nós temos também uma outra obra que vai falar não de prisão perpétua, mas de pena de morte, que é a obra O Idiota, do Dostoiévski, onde ele vai citar o Mítico, que é o personagem principal, que é o nosso Quixote, né, da obra O Idiota. Ele vai citar
o caso de um prisioneiro que relatou a ele o momento que ele estava prestes a ser executado, porque a pena dele seria a pena de morte. E no momento em que ele estava prestes a ser executado, ele olha, observa o ambiente, observa toda a natureza à volta, ele olha para o horizonte. Naquele momento, ele tinha poucos momentos até o momento de ser executado, e naquele momento ele disse que entrou numa espécie de transe em que ele, ao ter contato com esse horizonte, com a beleza que ele nunca observou na natureza, ele passou a encarar o seguinte: olha, esses são os segundos que parecem ser tão eternos na minha vida, que se eu não continuar vivendo daqui para frente, só isso aqui me basta. Mas se eu der continuidade na minha vida, se por acaso ou por um milagre eu não for morto, isso é o personagem, o prisioneiro que Nietzsche falou, estava na porta da pena de morte. Se eu não for morto, eu vou aproveitar a vida como eu estou aproveitando esses pequenos minutos até o momento da minha execução. E por incrível que pareça, o Nietzsche diz que ele não foi executado. Ele obteve a continuidade da vida dele e a liberdade. Entretanto, o Nietzsche fala, olha, ele voltou, ele não se importou mais com aquela promessa que ele fez a si mesmo de buscar uma vida que tenha intensidade interior. Porque naquele momento ele encontrou intensidade interior nele. E a gente vai falar um pouco de vida exterior e vida interior a partir do conto do Chekhov. Ok? Com certeza. Então eu passo a palavra para ti. Bom, beleza. Já nesse começo tem essa questão da pena de morte, né, e é isso que vai dar o estopim para começar a história propriamente dita, né? Porque eles estão discutindo e o jovem ele coloca a opinião de que a pena de morte não seria algo bom, né? Ele próprio diz que escolheria a prisão perpétua porque, como ele fala aqui, né, onde é que está? Mais vale viver, seja em que circunstâncias for, do que não viver de forma alguma, né? Então, a vida como um bem em si, e se for para eu viver sozinho, solitário, cheio das limitações, é melhor, porque pelo menos eu mantenho a minha vida, né? O que é um bom argumento. Mas aí o banqueiro, ele fala que não, que ele é jovem, que ele não ia conseguir aguentar isso, e daí que nasce a aposta, né? Ele fala que que o jovem não ia conseguir durar nem 2 anos numa prisão, né, sem tentar fugir, sem nada do tipo. E aí o jovem ele decide nem dobrar a aposta, né, mas multiplicar por 7 a aposta, né, virar e falar, olha, eu consigo ficar 15, tá? Então já começa aí uma batalha que me parece também uma batalha de ego, né, antes de tudo. Você vê que o banqueiro ele se começou um barulho aqui. É uma moto aqui, eu no centro comercial da minha cidade, aqui cachorros e motos transitam aqui. Aqui acontece direto também. No Rio é polícia pra todo lado, assim, o barulho é muito Um alto. tiro ali, né? Daqui a gente Pois é. Marcelo sabe como é que é. Mas enfim, a gente vê que já começa que parece que é uma batalha de ego, né? Você vê que essa aposta é totalmente irracional, né? Porque o velho, ele aposta 2 milhões, né? Ele coloca 2 milhões na mesa, né? O banqueiro, e o outro coloca 15 anos da vida dele. O que é muita coisa. Exatamente. Sim, então parece que começa muito mais com uma coisa de, olha, eu quero provar que eu tô certo e eu quero provar que eu tô certo, né? Independente do que vem depois. Então a coisa já começa assim, pegando esse lado do orgulho, né? Não sei se você reparou isso também. E sim, eles dois, porque dos temas desse conto aqui é o dinheiro. Eles começam interessados no dinheiro. O jovem, quando ele decide apostar, ele tem interesse naqueles 2 milhões. E ele oferece 15 anos da vida dele para obter aquela vantagem, não é? Só que aqui a gente vai ter, nessas temáticas aqui, vida e morte, vão ser falados aqui, prisão e liberdade, vão ser 2 temas tratados aqui, e vida interior também é um tema tratado aqui dentro. Só que, obviamente, nós temos o início por parte de uma aposta. Entretanto, quem escreve aqui é o Chekhov, quando fala acerca da vida interior e da vida exterior. Mas os dois começam em nível de egoísmo a ponto de mostrar futilmente que eles desejam provar que está certo e que está errado. E essa aposta vai se iniciar assim. Inclusive, o prisioneiro, que é um advogado, que é um jurista, ele vai aceitar, e as condições para dentro da casa do banqueiro, sem contato nenhum com nenhum ser humano, sem
contato com nenhum tipo de pessoa, a não ser recebendo livros, cartas, o contato que ele tem exterior são cartas. Ele pode comer e ele pode beber vinho. Então, ele vai passar 15 anos assim. E é interessante Sim. porque aqui a pergunta é se a pena de morte é mais humana do que a prisão perpétua. Essa é a pergunta central. E o Tchekov, ele vem de uma tradição literária onde, no momento, obviamente, naquela época em que ele produzia seus contos, inclusive ele é conhecido como um gênio do conto por Tolstói, ele é reconhecido assim. O Tchekov escreveu para o teatro e o Tolstói dizia que Shakespeare, o Tolstói não suportava Shakespeare e dizia que ele era tão ruim no teatro quanto Shakespeare, mas escrevendo contos ele era fenomenal, ele era simplesmente um gênio. E aqui, nesse conto, ele vai trazer à baila uma tradição literária. O que é essa tradição literária? Ele vai trazer experiência de outras obras literárias. Aqui, inclusive, a gente vai encontrar uma tradição literária cristã, que ele era cristão ortodoxo. Então, ele vai trazer um elemento de cristianismo, inclusive no finalzinho, que a gente vai chegar até esse momento em que ele vai escrever uma carta, quando ele vai cumprir os 15 anos de prisão. Perfeito. Eu ia até te perguntar isso mesmo, porque eu particularmente nunca tinha tido contato com o autor, só de nome, obviamente eu conhecia, mas nunca tinha lido nada dele, e aí eu ia pedir para você comentar algo do tipo, né, perguntar se ele trazia alguma coisa dele, né, pro conto, e eu ia até te perguntar, porque eu dei uma pesquisada, né, sobre ele, bem básica, né, Wikipedia e outras fontes do tipo, e parece que ele era médico também. Aí eu queria saber de você se tem alguma pegada médica em algum lugar nesse conto, se você identificou isso. Não, eu não diria que tem. Talvez eu não diria que tem uma pegada médica. Ele gostava, ele escrevia com uma intenção de sustentar a família. Então ele tinha essa intenção de produzir contos, de produzir esse material para jornal, com a intenção justamente de ajudar a família, enquanto ele pagava os estudos. E ele dizia, tem até uma frase famosa, vocês vão encontrar em variados sites, que tem um pouquinho da biografia dele, que ele falou que a medicina é a esposa dele e a literatura é a amante. Ele não conseguia se dissociar. Ah, que legal. Pois é, então assim, ele vivia muito mais financeiramente da produção literária do que da própria medicina. Então ele conseguiu notoriedade durante a vida dele, que isso não é para todos os escritores, mas a gente vai ter essa característica no Dostoiévski também, que é uma grande polêmica em torno da obra do Dostoiévski. Por quê? Porque o Dostoiévski escreveu muito, em muita quantidade, em grande quantidade. Você sabe, até o próprio Schopenhauer falava, que quanto mais você escreve em grande quantidade, pensando num retorno financeiro, no caso do Dostoiévski era uma necessidade, você cai um pouquinho ali a qualidade, tem uma tendência a cair a qualidade. E o próprio Tchekov já recebeu essa crítica de que ele estava crescendo em ascensão, produzindo muito, mas que ele, ao produzir muito, ele estaria caindo a qualidade dos primeiros contos, das primeiras produções que ele tinha, quando ele revisava muito essas primeiras produções. Mas mesmo assim, ele tinha aquele brilho, né? Ele disse, eu vou provar que eu estou produzindo muito. Sim, sim. E ele também chegou a ganhar prêmios literários, que é o Pushkin, que, se não me engano, é esse prêmio que é dado de literatura em Moscou. Mas nós temos aqui um conto no qual ele traz muito mais da alma humana, da condição interna do homem, do corpo interior, mais do que o corpo exterior. Apesar de que, se a gente vai avaliar na condição do médico, nós temos esses dois lados. Por que essa questão do corpo interior e do corpo exterior? Primeiro, nós temos um banqueiro, quando realiza a aposta, ele diz o seguinte, olha, a pena de morte é melhor, porque ele avalia de um ponto de vista empírico. Se eu estiver preso, eu não viajo, se eu estiver preso, eu não vou beber, apesar de que você não tem os prazeres ali, não é? O prisioneiro teve, porque ele não estava preso com prisões normais, ele estava preso na casa do banqueiro e tinha aquelas condições de receber uma boa comida, de receber um vinho. Inclusive, eu tenho provavelmente uma idade próxima à do jovem advogado, né? E quando eu li essas condições aqui, né, que para quem não leu o conto é o seguinte, né, ele falou que poderia, se desejasse, dispor de um instrumento musical, ler livros, escrever cartas, beber vinho e fumar. Ou seja, tudo de bom, né? Quando eu li isso, eu falei, nossa, que maravilha essa prisão. Queria passar o resto da minha vida assim. Só que você, com esse tipo de prisão, tendo livros e não tendo contato humano, existe ali
uma angústia que ele vai passar pelos primeiros Sim. anos. Nos primeiros anos, ele vai passar uma espécie de angústia na qual ele, tendo lido literatura mais, aquela literatura mais superficial, inclusive o próprio conto diz, o conto vai fazer uma separação daquilo que é literatura clássica e daquilo que é literatura, daquilo que é literatura superficial. E é interessante isso, porque o Chekhov traz isso aí. Nos dois primeiros anos que ele vai estar lá dentro, ele fica assim, no tédio. Ele lê pequenos romances fúteis, entendeu? Para, com o passar do tempo, ele se adentrar nos clássicos, e a partir disso ele ter tanta sede pelos clássicos que ele busca, inclusive, outros idiomas para ler. Naquela época, as traduções elas não eram tão frequentes e famosas como nós temos hoje. Havia as traduções na época do Chekhov, nós tínhamos algumas traduções, mas elas não eram tão famosas e frequentes como hoje, a quantidade de traduções e produções em termos de tradução. Imagino. Mas pode ter sido isso, ou então ele buscou outras línguas pensando na possibilidade de se aproximar ainda mais da realidade daquele autor na hora de produzir a obra. Quando eu falo de realidade, não é a realidade fática, não. É a realidade imaginativa, aquela condição imaginativa que ele teve ao criar aquela obra naquele idioma. Então, nós temos isso aqui. Mas eu queria dizer, inicialmente, que existe essa noção de que o banqueiro analisa a pena de morte tentando cortar uma pena de morte, vamos dizer, uma pena gradual. de morte com gotas. Ele fala bem assim, é melhor matar de uma vez, mata logo de uma vez, porque se você estiver preso perpetuamente, você está lá morrendo aos poucos todo dia, isso é angustiante, mata logo de uma vez. Quando o banqueiro fala isso, ele pensa na vida exterior, ou seja, você diz assim, Audrey, se eu estivesse dentro da prisão, com livros, com vinho, com tudo isso aí, estava maravilhoso. Só que o banqueiro pensa assim, eu viajo para vários países, eu transo com a mulher que eu quero, eu faço o que eu quiser, eu saio para beber com os amigos, a interação humana. Eu posso comprar roupas, comprar coisas, porque para ele o dinheiro, os bens materiais, essa vida exterior é importante. Só que essa futilidade da aposta recai sobre os dois. Só que vai existir uma transformação por parte do momento em que o prisioneiro, que é um jurista, não é? Ele vai começar a se transformar e essa progressão de transformação vai acontecendo ao longo do conto e é percebível. Pode falar. Sim. É interessante isso, né? Porque parece que você tem no começo os dois, né? Um defendendo uma posição talvez mais voltada para a vida exterior e o outro se contendo com a vida puramente interior, né? E aí talvez a gente tenha esses polos, né, e ao longo desse processo, que é realmente uma transformação, que nem você falou, né, e o autor vai dando os passos, eu achei isso incrível também, parece que o prisioneiro ele vai entendendo que aquilo ali não basta, né? No final ele vai desenvolver essa questão toda, né, aquela carta que é um tom triste, que parece que ele vai falar algo super alegre e vai lá e o tom cai um pouco, né? Mas eu achei interessante que essa coisa das leituras, da ordem que ele foi lendo, isso é algo que muita gente faz, né? Muita gente ignora e muita gente faz. Seguir uma ordem para ler as coisas, né? Para entender o mundo. Você mesmo falou, né? Ele começa com uma literatura mais fútil. E muita gente entra em contato com a vida de estudos e com a própria literatura através dessa literatura mais fútil, né? Eu mesmo diria que talvez ela não seja 100% inútil. Por mais que tenha um nível mais abaixo, né? Muita gente se interessa por causa disso. E aí, através disso, ela começa a ver que aquilo dali não vai até onde o coração dela, digamos assim, quer ir. Né? Porque é isso é por isso que o prisioneiro estava passando. Né? Ele estava ali, estava isolado, parece que ele tinha uma certa sede de realidade ainda. Ele tentou buscar isso na literatura superficial, não conseguiu, e falou, não, eu preciso ir para os clássicos. Aí foi lá para os clássicos da literatura. E aí depois ele vai subindo, né? Vai para a história, vai ler química, aí depois vai ler filosofia e aí culmina na teologia depois, né? E isso é mais ou menos a ordem das disciplinas que a gente, digamos assim, deve estudar, né? Tem gente que hoje em dia acha que vai pegar um livro do Kant, sei lá, de um filósofo super difícil e vai pegar e vai conseguir ler. Mas não, você tem um processo, né? Você tem uma caminhada, você precisa ir abrindo, entendendo a realidade, se abrindo para a realidade mesmo, e aí você vai subindo nesses degraus, né? Tipo, uma hora vai chegar a hora de você ler Kant, uma hora você vai chegar na tua hora de ler filosofia, uma hora vai chegar na tua hora de ler teologia, né? História das religiões, que foi o ponto culminante, né? Então, cada coisa no seu tempo, e ele passa por todo esse processo, né? Eu achei isso muito legal.
Eu quero deixar aqui os créditos, porque a primeira vez que eu tive contato com o conto foi por meio de um professor que é fantástico, que é o Vitor Salles. Então, muito que eu aprendi por parte de filosofia foi por parte dele. E eu gostaria de Ele é dizer muito bom. que ele é excelente. E essa progressão, essa caminhada por parte do prisioneiro dentro da literatura até chegar à teologia, é justamente esse processo de vida intelectual que vai se formando, e é o que eu vou insistir. Ele vai tomar a experiência por parte dentro daquela prisão, nessa vida interior, que é a vida intelectual. E a vida, a tese maior desse conto aqui é que a vida é para dentro. E essa tese, ela é platônica, aristotélica, cristã. Essa tese da vida interior. A necessidade da vida intelectual. Nós temos aqui umas comparações, por exemplo, com outra obra, que pode ser as Confissões, do Santo Agostinho. Santo Agostinho, nas Confissões, ele faz essa caminhada de vida interior, onde ele reconhece a necessidade de se descobrir interiormente, mas isso vem por parte de quê? De uma investigação intelectual, que nela vai culminar uma caminhada até chegar no campo espiritual, principalmente espiritual, até chegar em Deus. Não é isso? Isso é um resultado que o próprio personagem vai obter ao longo aqui dessa caminhada de vida interior. Então, nós temos uma verdadeira odisseia. E aí, existem críticos literários que dizem que o Odisseu, aquela caminhada toda da Odisseia até Ítaca, na realidade ela não é aquela caminhada exterior, mas uma caminhada também interior. Nós temos o Odisseu voltando dando uma volta no Mediterrâneo até chegar em Ítaca. E Ítaca é quando o Odisseu recupera a alma dele. Nós temos um indivíduo aqui que se recupera, que recupera a própria alma, e vocês vão perceber que ele também, o banqueiro, a partir do exemplo do personagem que está preso, que nós temos, eles não têm nomes, né? Prisioneiro e banqueiro. O banqueiro, a partir desse exemplo, ele também tem a alma resgatada. É uma espécie de alma resgatada. Mas até ele ter uma alma resgatada, nós vamos encontrar o momento em que ele aflito, futilmente aflito, porque assim, ele prometeu numa aposta 2 milhões. E aí chega o momento de cumprir essa aposta. E agora? Eu tenho esse dinheiro para dar? Então ele decide que ele sentencia o prisioneiro à pena de morte. Sim, sim. Sensacional. Eu pensei exatamente nisso. Né? No final, ele acaba tentando aplicar a pena de morte sobre o prisioneiro, né? Então é curioso que, né, ele disse no começo que o prisioneiro não ia aguentar a prisão perpétua, mas quem não aguentou foi o carcereiro, né? Foi ele que estava prendendo o outro ali. Então eu achei curiosa essa inversão também. E você tinha falado antes sobre, só voltar um ponto, você tinha comentado sobre a questão da vida interior, né? Até o Santo Agostinho, né? Os Confissões é uma obra, digamos assim, num certo sentido puramente interior, né? Sobre essa caminhada dele espiritual. E é curioso que hoje mais cedo eu vi numa página famosa do Instagram uma pergunta, né? Alguém tinha colocado numa caixinha a pergunta de se você precisava ser solitário ou se a solidão era um requisito para a vida intelectual, alguma coisa assim, né? Você precisava ser solitário para ter uma vida intelectual. E eu não lembro o que a página respondeu, mas eu fiquei pensando um pouco nisso. E não é que a solidão, tipo, você precisa, não. Agora vou fazer uma solidão e aí você vai depois para a vida intelectual. Né? Às vezes são coisas que vêm juntas, né? Você vai atrás do conhecimento e você naturalmente vai sentir essa necessidade de se retrair, né? De ficar um pouco na sua, né? De entrar na sua própria prisão, na sua própria caverna durante um tempo. Né? E ali você ir se conhecendo mais a fundo, né? Você ir moendo aqueles conhecimentos para depois você sair e levar aquilo para o mundo, né? Claro, sem nenhum tipo de isolamento completo, né? Isso não é saudável também, mas tem esse lado, né? Tem outra tese que o conto traz, eu até marquei aqui um trechinho, que é no terceiro parágrafo, é um comentário de um dos convidados naquele momento que foi feita a aposta. Ele fala assim, olha, quando se fala se é moral ou imoral a pena de morte, ou a prisão perpétua, um convidado diz assim, olha, ambas as coisas são igualmente morais, observou os convidados, porque uma e outra têm o mesmo objetivo em vista, o aniquilamento da vida. O Estado não é Deus.
E essa aqui também é uma das teses, acerca do Estado não é Deus, que também é fonte de debates filosóficos, políticos, acerca da secularização do Estado, aliás, da secularização, né, daquilo que é autoridade espiritual, aquilo que é autoridade do Estado no campo político, e é também um debate que o Chekhov traz aqui. E nós temos o tema do dinheiro, nós temos o tema do Estado, nós temos o tema da vida interior dentro do campo do conto. O que mais a gente pode discutir aqui? Nós temos um processo que é o processo de etapa. São as etapas que a gente falou anteriormente, em que esse prisioneiro vai passando. Nós chamamos esse processo de ascese dentro da filosofia. É uma espécie de você se aniquilar muitas coisas para o mundo. É uma espécie de exercício espiritual, uma espécie de depuração, para que a gente possa alcançar aquilo que é divino. Então ele vai passar por essa fase, tanto é que nos primeiros momentos parece que é uma espécie de abstinência, aquela abstinência do mundo exterior, e a partir dessa abstinência ele sente uma espécie de vazio, ele sente que está tudo muito tedioso, eu preciso de algo mais, até que ele vai encontrando o caminho dos clássicos. Então, aquela literatura superficial não é mais suficiente. O caminho dos clássicos é aquilo que vai deixar abrir espaço para o entusiasmo dele. Então, não interessa mais. Até o ponto diz, olha, no primeiro momento ele tocava, porque tinha um instrumento para ele tocar, inclusive. Ele tocava os instrumentos, e aí passou um momento que ele cessou, quietou, ninguém escutava mais na aula em que ele estava, aquele instrumento sendo tocado. Estava ele lá lendo. E aí, nos primeiros anos, se eu não me engano aqui, foram de 6 a 7 anos, ele leu cerca de 600 livros. Sim. Nos primeiros anos ele leu cerca de 600 livros e aprendeu 6 línguas, 6 idiomas. E ele queria que confirmassem, ele mandava por cartas que confirmassem que aqueles idiomas, a forma como ele estava escrevendo aqueles idiomas estavam certos. Ele pedia o sinal por meio de tiros, ele não dialogava com ninguém. Então ele estava ali passando por aquela fase esse processo espiritual. Então, do 6º ao 7º ano, o prisioneiro ele passa a estudar línguas, e aqui nós temos um prisioneiro com 600 leituras. Esse homem ele vai se tornar extemporâneo. O que é isso? Porque não importa se ele esteja na Rússia, se ele está em qual lugar que ele esteja na Rússia, qual país ele se encontra, ou em que época ele se encontra. Esse poema ele se torna atemporal. Atemporal por quê? Porque a reflexão dele, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, nós temos um indivíduo que pode fazer uma aposta no mesmo sentido e possa passar pelas mesmas circunstâncias. Embora a literatura traga o elemento de isso é impossível acontecer. No estilo de, isso que vai acontecer? Quem é que vai se sujeitar a essa experiência? Não é? Mas a literatura é só um campo de possibilidades imaginativas, obviamente. A gente não está dizendo que todo mundo que vai preso tem esse caminho, essa caminhada espiritual. Você não vai encontrar isso lá nas detenções. A gente não está falando disso. Nós estamos falando de um personagem que ele não foi preso compulsoriamente. Ele não foi preso porque ele cometeu um crime e vai para a prisão. Não. Nesse momento aqui, ele escolhe a prisão dentro de uma costa e ele tem regalias mínimas de receber livros e de poder ter um contato mínimo com o exterior somente por meio de cartas. Ainda assim, se ele tem um contato mínimo do exterior por meio de cartas, não está tão diferente dos livros, não. Porque os livros têm essa capacidade de levar ele, e ele vai deixar uma carta explicando isso, olha, eu, dentro dessa cela, viajei mais o mundo do que qualquer outro indivíduo. Sim. Não, tudo bem. Não, ele deixa bem claro, ele fala, eu sou mais sábio do que todos vós, né? Ele chega a falar bem claro isso, né? Ele realmente não esconde. Né, os livros têm isso, né? A gente é levado a conhecer várias coisas que a gente não conheceria, né? A importância da cultura vem exatamente daí, né? Você sabe... eu já usei esse exemplo numa live uma vez, né? Mas eu, por exemplo, eu só sei o que é uma zebra. Tipo, é um exemplo meio banal, né? Mas eu só sei o que é uma zebra porque eu vi... Tudo bem, eu já li no livro, mas eu vi no desenho animado, né? Que também é um elemento da cultura. Tem uma função diferente, né? Mas de qualquer jeito tem a sua função. Então a cultura, o livro e principalmente as narrativas, né? Elas vão dando pra gente essas possibilidades, né? Essa capacidade da gente imaginar as coisas e assim a gente conhecer mais coisas do que a gente numa vida só conheceria, né?
na nossa vida. Tem até aquela frase, eu não sei de quem é, né, de que a pessoa que lê muita literatura ela acaba vivendo muitas vidas, né, muito além da vida dela. Não sei quem foi que trouxe essa ideia, mas de qualquer forma é bem comum. Falei. O crítico literário, o Northrop Frye, ele vai dizer o seguinte: nós necessitamos da literatura porque nós não temos a capacidade de viver todas as experiências possíveis. Isso. Então, a nossa realidade atual, a nossa realidade não basta. Nós precisamos de muito mais alimento. E não só daquilo que é real, mas daquilo que a imaginação é capaz de alcançar. Tanto é que ele afirma que existem muitas teses de que Shakespeare plagiou outros escritores, mas o próprio Northrop Frye fala o seguinte: olha, Shakespeare não plagiou. Shakespeare era um grande leitor que ousou participar de uma tradição literária. E a partir dessa tradição literária, ele faz o quê? Ele traz elementos dessa tradição para a produção dos seus textos. E o próprio Northrop Frye diz, a obra se chama Imaginação Educada, vez ou outra eu estou aqui indicando a obra, para o pessoal fazer uma leitura de uma crítica literária, ele fala o seguinte: olha, se você não tiver um conhecimento da Bíblia, leia a Bíblia e leia os gregos e os romanos. Se você não estiver lendo eles, qualquer leitura que vem de clássicos posteriores vão ser difíceis para você. Então você precisa conhecê-los primeiro, para que você tenha dimensão, porque tudo que vem depois traz elementos de tradição e as alegorias em volta disso. Então existe muita alegoria em obras literárias. Mas, dando continuidade aqui, a pergunta principal, que também está em torno aqui da caminhada do prisioneiro, é o que é felicidade. Eu acredito que, na realidade, a pergunta de todo ser humano e da filosofia, em geral, é o que é felicidade. E o prisioneiro, ele começa a perceber que ele encontrou a felicidade, mas ele se torna, depois de ler esses 600 livros, ele começa a pegar áreas eu me sinto bem, eu estou preso, mas é algo estranho. Ele começa a ter uma animosidade. E ele começa a entender que a felicidade ela vem por meio da vida intelectual. E aí no 11º ano, ele se preocupa exclusivamente com o Evangelho. O que é engraçado, porque no 11º ano, ele pega 4 livros ali do Evangelho e se debruça um ano inteiro só para os 4 livros, que se você quiser, você pode ler em 3 dias, uma semana, dependendo da pressa, até menos, não é? E o que é o estranho, porque nos 6, 7 primeiros anos, ele leu 600 livros de obras clássicas de uma dimensão extraordinária, mas aí vem uma dimensão ainda maior, que é o Evangelho. E ele passa muito mais tempo lendo o Evangelho que no 11º ano. Então, aqui nós temos sim uma apologia a Cristo, ao cristianismo, e o Tchekov era cristão ortodoxo, embora as experiências dele familiares com o pai dele fossem bem difíceis, que o pai dele era diretor de um coro, regente lá da igreja, né? Ele costumava Não, o pai dele era regente de um coro, só que o pai dele era extremamente violento, né? E aí, aquela coisa de ir na frente de todo mundo, ele é o melhor pai do mundo, mas em casa a gente tem certas dificuldades. A mãe dele tinha certa dificuldade com o pai, a relação da mãe com o pai, por conta do homem ser muito violento, dele ser muito violento. Aí ele dizia bem assim: nossa, naquele momento em que eu participava do coro, isso é o Tchekov, né? Não é no conto, não. Tchekov dizia assim: é naquele momento que eu participava do coro e o meu pai estava lá como diretor do coro, aquilo tudo muito lindo, as pessoas choravam, se emocionavam, e nem imaginava que eu estava lá como prisioneiro. Então, assim, essa dimensão que ele tem essa experiência com o cristianismo, mas o Tchekov, ele ainda assim, ele tem, mesmo com as experiências familiares, isso não impediu que ele continuasse crendo no cristianismo, até porque ele tinha vida intelectual, o próprio Tchekov, não é? E no 12º ao 13º ano, lá naquele conto, ele faz um estudo acerca das histórias das religiões. Por quê? Porque no 11º ano, a leitura do Evangelho mexeu muito com ele. Ele passou um bom tempo de reflexão acerca do Evangelho durante um ano, que ele poderia ter lido muitos livros. Então, no 12º, 13º ano, ele resolveu fazer um estudo acerca da história das religiões. E o Tchekov, ele não vai considerar aqui como
as religiões sendo todas iguais. Muito pelo contrário, ele mostra que existe uma diferenciação do cristianismo para o budismo, para o hinduísmo, enfim, existem diferenças. Aqui ele vai mostrar que essas religiões não são todas iguais. Bom, essa é a caminhada até o momento em que ele está prestes a ir embora daquele cárcere e ganhar seus 2 milhões. E aí, nesse momento, o banqueiro faz o quê? O banqueiro decide que vai dar um fim nessa aposta. Aí vai dar um fim. Pode falar. Só voltar um ponto rapidinho, porque você disse que ele termina falando, cadê? Ele termina procurando a história das religiões e a teologia, né? Depois de ler o Evangelho e tudo mais. E é interessante porque um pouquinho antes de terminar, tipo, entre esse finalzinho e o começo desse fim da história, ele menciona aqui que nos últimos 2 anos ele começou a se servir de qualquer literatura, de qualquer gênero, indistintamente. Então, eu achei interessante, porque ele estava embaixo, né, literatura, línguas, papapá, história, filosofia, evangelho, teologia, os assuntos mais elevados. E aí parece que no final ele volta para baixo, indistintamente. Ele não volta para baixo. Ele não vai para aquela literatura ciências. Ele vai estudar matemática, ele vai estudar medicina, ele vai estudar química, ele vai entender, porque a gente não pode associar essas áreas ao conteúdo de literatura superficial. Por exemplo, eu não posso pegar... Sim. Botar uns 50 tons de cinza do lado de um livro do Física de Feld, né? Eu era péssima em física. Do lado de um conto do Chekhov, não dá, realmente. Eu quero falar bem assim, uma comparação. É o nome do mais famoso da minha estudante, era o escritor e organizador do livro de física. Enfim, não dá para colocar as 2 obras tete a tete. Mas no momento em que ele sai da parte da pesquisa das religiões, ele sente uma sede muito grande de conhecer mais desse mundo. Por isso que ele vai para o quê? Para a física, para a medicina, ele vai conhecer essas outras áreas. A impressão que eu tive, eu falei, voltou para baixo não no sentido de cair o nível, mas o que me parece, né, porque ele colocou aqui que ele buscou depois os outros gêneros indistintamente, né, depois que acabou a teologia, foi ali e foi buscar aquelas coisas de temas pelos quais ele até já tinha passado, né, ciências naturais, ele já tinha mencionado antes, que ele já tinha passado por aí, e aí me pareceu um certo... Tipo, ele contemplou as coisas mais elevadas, né, as questões da religião, as coisas eternas, e aí essa volta não é uma volta no sentido de, vou me rebaixar de novo, mas agora voltar para aquilo que tinha antes, só que com os olhares de quem contemplou o que está em cima. Isso. Com um olhar de, calma aí, eu estava achando tudo isso tão bom, só que eu cheguei aqui e eu vi que tem algo que é muito melhor. Deixa eu voltar, olhar para baixo e ver se isso aqui é realmente bom. E aí, eu acho que... a matemática antes de passar por toda essa caminhada, aí depois voltar para a matemática e dizer assim, cara, isso vem de uma perfeição divina, por exemplo, né? Exato. E aí da matemática, física, metafísica, né? Por exemplo, fazer uma caminhada, um espiral, por exemplo. Assim, sim. Eu digo que é assim. Exato. Exatamente. Você contemplar Deus, né, que é a perfeição, e depois você descer e olhar tudo como uma emanação dessa perfeição, né, dessa ordem, dessa beleza toda. E aí, eu acho que isso talvez seja um ponto fundamental, que eu demorei um pouquinho para entender, e eu talvez esteja errada essa interpretação, não sei, mas talvez isso seja um ponto fundamental para a gente entender essa conclusão que ele tira depois, que é um certo pessimismo em relação à liberdade e às coisas do mundo, né? Que ele fala que, ele chega depois e fala que vocês estão todos errados por dar valor para essas coisas, todas essas coisas do mundo, vocês estão errados por isso. E aí me parece que foi exatamente por causa dessa contemplação, de que essas coisas aqui, elas são lindas, elas são maravilhosas e tal, só que elas não bastam, né? É tudo por causa daquela coisa superior, né? Elas têm valor por causa dessa coisa superior. E se vocês só olham para essa parte inferior sem olhar para a superior, vocês estão perdidos, vocês estão enganados, né? Vocês estão trocando o mal pelo bem, né? Como ele coloca aqui em algum lugar. Exatamente. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Vamos botar o momento aqui de virada da história. Eu avancei um pouquinho, foi mal. Não, tudo bem, a gente vai fazendo indo e voltando. A gente encontra o banqueiro realmente angustiado que decide dar um fim
no prisioneiro. Ele falou, mas eu não vou pagar os 2 milhões. Se eu pagar os 2 milhões, ele fica com dinheiro, fica endividado. Ele fica indo assim, olha o pensamento egoísta dele, egocêntrico dele. Eu dou os 2 milhões a ele e ele vai me olhar, ele vai me olhar na pobreza enquanto ele está lá aproveitando e eu estou aqui penando. Né? Ele vai dizer assim, aquela ideia da comparação, né? Eu não tenho o mesmo que o outro tem, eu estou vivendo numa condição inferior, enfim. Então o banqueiro decide que vai pegar a chave, ele vai até o cofre, pega a chave do cofre e vai abrir a porta. Por que ele vai abrir a porta? Ele já vai naquele momento pensando na morte, ele vai maquinando a morte como é que eu vou matá-lo? Ele vai maquinando a morte. Entretanto, ele já tem que deixar a porta aberta, porque é um momento crucial que qualquer minuto, um minuto anterior que o prisioneiro saia, já é a aposta não foi cumprida. Então não tem os 2 milhões. Então o banqueiro decide entrar. Quando ele entra, ele percebe um ser humano de uma espécie cadavérica. O cara tem mais ou menos, o prisioneiro tem mais ou menos 40 anos, mas a imagem física dele não parece ter 40 anos, parece ter mais. Só que não faz sentido, porque o cara está recebendo comida. Ele abdicou do prazer. Esse abdicar não foi só do mundo lá fora, mas ele abdicou muitas vezes do prazer da comida, por exemplo, não é? E aí, no momento em que ele chega lá, que ele pensa em executar o prisioneiro, ele decide que, vendo aquele prisioneiro cadavérico, ele disse, olha, se eu pegar e sufocá-lo aqui, ele vai morrer, que se alguém aparecer, se o Estado aparecer para me punir, de novo ele pensa no Estado, se o Estado aparecer para me punir, ele já está morto aqui, ó. Só está o corpo e o osso. Vamos dizer que foi por condições naturais, de um contrato que nós fizemos. Ele se colocou em risco nisso. Antes de ele executar a morte do prisioneiro, ele encontra uma carta. E, gente, essa carta é extraordinária. Porque no momento, o prisioneiro está dormindo, ele não finge dormir. A carta ele deixa, porque a porta já sempre fica aberta, e a carta ele deixa justamente para justificar e explicar tudo o que ele passou, nos momentos em que ele passou. Acho que a gente não tem tanto tempo para fazer a leitura da carta, mas a carta é espetacular. Ele vai... agora as lives passam de 1 hora, então eu acho que dá. Se eu não sei quiser, quanto tempo a gente tem, né? Você quer fazer a leitura da carta? Bom, eu acho que é interessante pro pessoal aqui. Mas também o pessoal, por outro lado, já deve ter lido, né? Então, não sei. Sei lá. Com certeza tem gente que não leu. É verdade. Se não leu, a gente faz a releitura pro pessoal Vamos sentir. ler. Vamos ler aqui, então. Bom, a carta começa assim, né? Ele, antes de matar, então, o sujeito, ele vai lá, olha pra mesa, vê que tem a carta, pega e vai ler o que tem ali antes de dar o golpe, né? E fazer o que tem que ser Antes de mais nada, quando ele vai ler a carta, ele olha numa soberba. Olha, uma carta feita por ele. Sim. É uma soberba muito grande, sabe? Sabe, ele reduz a vida daquele indivíduo que está ali a quase nada. Faz a leitura. Perfeito. Bom, ele escreve assim: amanhã, ao meio-dia em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Antes de deixar este quarto e rever o sol, julgo, contudo, necessário dirigir-vos algumas palavras. Com a minha consciência limpa e perante Deus que me vê, afirmo o meu desprezo pela liberdade, pela vida, pela saúde e por tudo quanto nos vossos livros se chama bens do mundo. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem a terra nem os homens, né, porque ele estava preso. Mas, através de vossos livros, eu bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas veados e javalis, amava mulheres, etc. E beldades vaporosas como nuvens, criadas pela magia do gênio dos vossos poetas, visitaram-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos que me embriagavam os sentidos. Nos vossos livros eu escalava os cumes do Elbrus e do Monte Branco, devem ser 2 montanhas, de onde avistava de manhã o sol a nascer e à tarde o inundar o céu, o oceano e as cristas das montanhas com seu ouro carmesim. Via dali, por cima de mim, brilharem os relâmpagos, rasgando as nuvens, contemplava florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades. Ouvia o cântico das sereias e o toque das flautas pastoris, e sentia as asas de belos demônios que voavam na minha direção para me falarem de Deus.
Graças aos vossos livros, despenhava-me em abismos sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. E aí ele continua. Os vossos livros deram-me a sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos acha-se comprimido numa pequena bola dentro do meu cérebro. Sou mais inteligente que todos vós, bem o sei. E desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso, como uma miragem. Embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte há de apagar-vos todos da face da terra, como os ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história, a imortalidade dos vossos gênios desaparecerão, gelados ou consumidos pelo fogo, juntamente com o globo terrestre. Sois insensatos e seguis caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a fealdade pela beleza. Em espantar-vos-ias, se visseis, de súbito, as macieiras e as laranjas produzir rãs e lagartos em lugar de frutos, e se as rosas começassem a exalar cheiro a suor de cavalo. Pois igual espanto eu sinto ao verificar que trocais o céu pela terra. Não quero compreender-vos. Para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida, recuso os 2 milhões com os quais sonhei em tempos como se fosse um paraíso, mas de que agora desdenho. Para me privar do direito à sua posse, a posse dos 2 milhões, sairei daqui 5 horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato. Ele recusa tudo, ele recusa, inclusive, faz uma recusa, inclusive, a sabedoria com a qual ele adquiriu ao longo desses anos. Eu me lembro que um dos comentários que eu achei interessante do professor Vitor Salles é que ele faz a lembrança de um versículo de Eclesiastes que diz: vaidade por vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E nesse momento nós temos aqui a formação intelectual formando moralmente esse indivíduo. Ele vai embora, não é, às escondidas ali, e os empregados, o pessoal chama o banqueiro, e nesse momento o banqueiro, quando lê a carta, claro, o prisioneiro está dormindo, o banqueiro sente, claro, ele tem aquele alívio, não vou pagar os 2 milhões porque ele pretende sair daqui. Mas ele tem uma espécie de, ele fica arrependido, existe uma dor de arrependimento. Porque nesse momento ele tem alguém que está superior a ele, dentro de toda a mesquinhez e a crueldade que ele iria tocar, ele iria fazer. Naquele momento, quando ele decide que ele tem que mudar, tem que rever o próprio comportamento, que ele volta para a cama, ele chora, ele se desespera, e ele vê naquele exemplo do prisioneiro, nós temos o Chekhov trazendo aqui o elemento de que nós, leitores, tenhamos... Qual foi a pergunta? Existe uma pergunta final aqui. Se você, leitor, que leu a obra, se sentiu compelido a buscar essa vida interior, que é por meio da vida intelectual, como fez o prisioneiro, assim como o banqueiro sentiu essa dor. Então, é uma reflexão que é trazida à baila por parte do próprio Chekhov. Existem aqui as entrelinhas. Perfeito. As entrelinhas é aquilo o que é dito além do que já foi dito aqui, nesses sinais gráficos aqui, essas letras. Então, a pergunta para o leitor, né? E você? Você sentiu? O que você sentiu depois de todo esse sacrifício feito por parte de um prisioneiro? O que você sentiu? Então, os dois começaram de forma muito mesquinha, muito soberba, um querendo dinheiro, o outro também, um entregando 15 anos de sua vida por dinheiro, o outro entregando dinheiro porque estava praticamente rasgando dinheiro, mas nós temos uma experiência final, e essa experiência final chama o leitor a essa reflexão. Sim. É uma verdadeira experiência de conversão, né? Enquanto um passou pelo processo inteiro, o outro testemunhou onde isso culminou e talvez tenha se sentido chamado, né? Isso, o conto não conta o resto da história do banqueiro depois, mas a gente pode ter certeza de que ele ficou muito tocado com isso, né? E aí, cada um de nós é o banqueiro de certa forma e a gente precisa escolher o que fazer com essa informação, com esse testemunho, né? Com a vida desse cara e, bom, o que a gente deve fazer com isso, né? Se a gente deve seguir isso para a nossa vida ou continuar como a gente está, amando as coisas do mundo e as vaidades, né? Como você bem colocou aí, citando a Bíblia.
A gente vive na realidade, numa realidade bem superficial, não é? Então, a superficialidade que a gente vive é pensando nas compras, pensando numa competição com o outro, mostrar onde a gente está, mostrar como a gente está. É a vaidade de estar sempre com o melhor, que às vezes nem sempre o melhor é só uma máscara, para mostrar para o Sim. outro que você é grande, que você. Ah, só para encerrar a live, é só retomar lá o Conde de Monte Cristo. Quem leu o Conde de É, Monte Cristo, peraí, rapidinho. Você vai trocar de assunto ou porque sobre a não, última coisa que você falou, eu queria comentar um negócio ainda. não, era só retomar o que eu não concluí, que eu tinha Ah, deixado para mais para frente. O Conde de Monte ah, Cristo, o Alexandre Dumas. Nós temos o personagem principal, o Dante, que está numa prisão perpétua. E ele se sente tão angustiado naquela prisão, que ele pensa no suicídio. Ele encara que o suicídio é uma opção. Aí o que acontece? Aparece um senhor que cavou um buraco de uma parede para outra e que começa a ter contato com ele. Só que o contato pessoal não é um simples contato pessoal, porque aquele senhor tem conhecimento suficiente para dar para ele. E naquele momento, ele vai receber uma enxurrada acerca da vida intelectual. Infelizmente, ele não sai de lá da prisão, que ele vai sair, vai escapar da prisão, né? Ele não viveu uma vida interior o suficiente para tentar, com a fuga da prisão, cessar a vontade que ele tem de se vingar. Ele vai passar por uma travessia até o momento de vingança dele. Enfim. E a outra obra que eu citei foi a do Mitkin, mas a do Mitkin, que é o Idiota, do Dostoiévski, eu tinha citado sim. antes, não é? Agora é interessante porque o Chekhov, ele está ali nas mesmas épocas em que estão famosos, ele fica famoso, obviamente, mas ele nas mesmas épocas de produção de tradução literária ali do Tolstói e do Dostoiévski, ele não recebeu uma dimensão dos grandes, dos famosos, não recebeu a mesma dimensão dos holofotes do Dostoiévski, mas do Tolstói. Uhum. Ele tem sua genialidade, ele é conhecido, mas não na mesma dimensão dos dois. Então, mesmo assim, é bom a gente difundir esses contos Com do certeza. deixa eu É, eu, falar para você. beleza. Você mencionou de novo a coisa da vaidade, né? E é curioso porque ele passa então por esse processo, né? Que é um processo que começa intelectual e culmina numa espiritualidade. Mas a gente precisa lembrar que o nosso, digamos assim, o nosso meio, né? A coisa com a qual a gente lida, que são os livros, a literatura, as ciências, a filosofia e o direito, é um meio de muita vaidade também. Estar em contato com essas realidades, por mais superiores que sejam, não é uma garantia de que a gente vai se tornar menos vaidoso. Porque, como o próprio personagem fala, né, essas coisas, por mais que sejam elevadas e que apontem para Deus, para cima, elas ainda são coisas desse mundo, né? Então a gente precisa ter uma cautela com elas. Né? É muito fácil de você ter alguém que estuda muita filosofia, sabe muito de vários autores e se torna absurdamente soberbo, achando que sabe de tudo. Isso é a coisa que mais acontece. É a coisa que mais acontece. No direito deve estar cheio de gente assim também, não duvido nada. Então Eu a tô gente lendo, precisa tomar esse cuidado. eu tô lendo a biografia do São Tomás de Aquino e tem um trechinho que eu tô Qual? fazendo curso. Eu Qual? tô A fazendo do um curso. Chesterton? É do Chester. Mas eu tô lendo em Legal. PDF, porque o dinheiro não dá em árvore, né? Então não tem como. Aí, o que acontece? Ele tem uma passagem da vida do Tomás de Aquino em que ele conversando com uma pessoa que é um professor dele, da ordem ali, ele disse que um colega, na realidade um colega dele, disse que ensinou determinada lição ao Tomás de Aquino, né? Disse para o professor, né? Eu ensinei ao Tomás de Aquino aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, pô, o Tomás de Aquino é especialista nisso aqui, ele entende, isso aqui é para ele. Aí ele foi questionar o Tomás de Aquino, mas o fulano veio te ensinar, ele falou assim, olha, ele expôs que a maior humildade que ele poderia ter, intelectual inclusive, ouvir o outro, reconhecer o que o outro tem a dizer, embora ele saiba, ouvir a outra pessoa. Eu realmente acho que tem muita gente aqui Perfeito. que tem um conhecimento bacana e é soberbo nesse meio intelectual, tem muita gente que é soberbo, mas o principal, o maior princípio da vida intelectual é o contato, é o crescimento de vida espiritual, é o quanto você Com está certeza. disposto a espiritualmente melhorar.
Tanto é que a maioria dos santos, eles que viviam uma vida intelectual, os santos que são doutores da igreja, eles tinham muito mais vida espiritual. Então, eles tinham muito mais Uhum. penitência, eles tinham muito mais vida espiritual do que a intelectual, embora fosse uma vida intelectual invejável, nessa palavra Com correta. certeza. Eles eram santos antes de serem intelectuais, né? E por serem santos, a intelectualidade deles como que era coroada, né? Ganhava uma dignidade muito maior. E talvez a gente possa até dizer que Deus dava uma ajudada neles ali, né? Dava uma iluminada para ajudar nessa caminhada intelectual que não é nada fácil. Alguém fez uma pergunta ali que eu achei bem interessante. A Nini Daiane perguntou o que vocês interpretam que significa o banqueiro ter guardado a caixa num cofre para ninguém ler. Que eu acho que ficou bastante claro, né? Ele fala que trancou num cofre forte a carta do prisioneiro para ninguém ler. O que, que você achou disso, Ceci? Eu acredito que, naquele momento, tem uma vergonha exposta, não é? Sim, é. Existe uma vergonha exposta. Porque, assim, o banqueiro deixou que o cara passasse por tudo isso, passasse por toda aquela circunstância. Ele nunca foi lá propriamente para conversar, até porque estava no contrato, o contrato era esse, mas quando ele viu, leu a carta ele se sentiu envergonhado, ele chorou, ele se comprimiu diante daquela dor, que é ver um monstro dentro de si, ele se viu no espelho sem nenhum filtro, né? Ele se viu no espelho sem nenhum filtro, sem nenhuma maquiagem, sem nada. Ele viu que dali ele tinha o monstro. Eu acredito que ele esconder aquela carta, por mais que ele tenha mudado, né? Mas esconder aquela carta, ele não passou por todo o trajeto que o Sim. prisioneiro passou. Ele foi, Ele foi ele foi exortado, né? Foi provocado. tocado. Ele foi futucado, exatamente, ele foi provocado. Então é muito, muito mais prático esconder e talvez a partir daquela carta ele possa, ao rever a carta, ao ler a carta, porque a gente tem um encerramento do ele teve um encerramento aqui do conto, né? Então não tem mais, a gente não vê, a gente só imagina, a gente pode criar, a gente pode interpretar o que vem depois. Mas o que a gente pode analisar é a possibilidade, eu pelo menos interpreto, a possibilidade de trancar o cofre essa carta, porque é vergonhosa, expõe Sim. a vergonha diante da decisão. Tipo assim, ele decidiu por um motivo nobre, por um motivo muito mais elevado, por um motivo espiritual. Ah, mas todo Uhum. mundo não viu que ele saiu antes da hora? Os empregados não foram testemunhas daquele contrato? Foram testemunhas, mas eles não sabem qual foi a motivação. Então é muito mais fácil quando você colocar aquilo ali e o banqueiro é extremamente vaidoso. Ele é tão vaidoso que ele queria matar, porque ele não queria se sentir comparado com o prisioneiro que sairia de lá com 2 milhões. Eu acho. Perfeito. Será que essa resposta ela responde? É, eu entendi mais ou menos nesse sentido também. Porque realmente o fato dele trancar no final a carta num cofre forte, né, ele usa essa palavra cofre forte, pode dar a entender de que ele só quer se livrar daquilo. Só que se ele realmente quisesse se livrar, ele poderia, sei lá, ter tacado fogo. Né? Tem outras saídas possíveis para isso se ele realmente quisesse desprezar aquilo. Então talvez aquilo tenha tocado tanto ele que ele falou: tá, vou deixar guardado. Talvez ele não tenha descartado já a possibilidade daquilo ter algum efeito para ele, né? Então é um final com essa ambiguidade, né? Será que ele usou a carta para alguma coisa depois? Será que ele não usou? É, e aí fica a pergunta pra gente, né? O que, que a gente vai fazer com essa carta que a gente acabou de ler? A gente vai trancar no cofre, vai jogar no fogo ou vai usar para mudar alguma coisa espiritualmente? Eu acho que é isso. Exatamente. Bom, então aqui a gente encerra a nossa live. Muito obrigada por participar junto comigo, porque foi eu que te Nossa, eu que pedi. agradeço. Eu pedi, olha, vamos ler o ponto à aposta, vamos conversar sobre a aposta, porque eu recebi, por meio de uma aula do professor Vitor Salles, e eu conhecia outras obras do Chekhov e não conhecia a aposta. Foi há alguns anos que eu fiz essa leitura e eu disse, olha, eu preciso difundir isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é Sim, ouro, não é? Então, palmas para o é professor Vitor lindo. Salles, que faz um trabalho incrível e também difunde não só filosofia quanto literatura. Certamente. Queria te agradecer, realmente foi uma oportunidade muito legal. No meu canal no YouTube, aí já até fazer uma divulgação, pessoal. Tem um canal no YouTube, falo de filosofia, história da filosofia principalmente, podem dar uma olhada lá. E no meu canal eu não estou acostumado a resenhar esse tipo de livro, né? Então foi uma experiência diferente. Estava até um pouco nervoso, fiquei meio, opa, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Mas foi ótimo, nossa, foi incrível. Superou todas as expectativas, estou muito feliz. E vamos fazer mais vezes aí, qualquer outra Vamos sim. oportunidade, algum outro conto legal.
Eu confesso que eu não conheço muito de literatura, então qualquer indicação maneira aí que você tiver pra gente fazer um próximo encontro desse, Vamos, eu vamos. Eu já, tenho um já tô projeto. dentro, já topei. Eu tô com um projeto para a gente fazer comentários de contos. Então, isso faz com que, por exemplo, os seguidores que estejam aqui possam ler o conto. Eu aviso, olha, leia um conto tal, a gente vai comentar ele. E aí, com isso, a gente faz os comentários e isso incentiva a galera a ler, incentiva a entender qual é a visão de outros leitores acerca daquela leitura específica daquele conto. Não é? Mas a gente vai fazer essas experiências aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Hoje, a minha felicidade está muito grande porque eu tinha falado pra ti que eu não sabia se eu ia fazer essa live sorrindo ou chorando. Sorrindo ou chorando. Por quê? Porque eu fiz. Eu ia botar. Eu sempre boto filtro, né, pra esconder essa cara aqui, porque eu não durmo. Eu não durmo. E aí, eu tenho organizado nas últimas semanas. Na última semana, eu tô organizando meu sono, então eu tô dormindo 10 horas da noite, acordando 4h30. Mas eu tô acordando 4h30 no relógio biológico. Caramba! Meu corpo tá acordando. Então, eu já acordo 4h30 da manhã estudando filosofia. E aí, que eu Ah, que aproveito bom. os primeiros momentos da manhã, porque é o momento que eu consigo reter melhor os conteúdos de filosofia, os livros que eu leio. E aí, Ah, eu sou assim também. Eu te a entendo. ansiedade para saber, para receber o resultado hoje. Era a segunda fase do mestrado, que eu estava concorrendo aí no mestrado de Direito da Ah, Federal. sim. Foi eu tinha comentado para ti, olha, eu vou fazer essa live sorrindo ou chorando. E aí, assim, o resultado oficial sai dia 25 porque amanhã é data de Ah, renúncia. Mas aí os meus colegas que se formaram na primeira turma do mestrado em Direito disseram que não tem modificação. Então, praticamente, eu estou numa pré-comemoração porque eu passei na segunda ai, fase que e agora bom. eu sou mestranda, eu serei mestranda. Nada vai atrapalhar este meu sonho, esta minha alegria. Então, Nossa, que para mim, notícia boa. Parabéns, cara. dia 25. Obrigada. Dia 25 eu boto a lista com o meu nome lá, enorme, para todo mundo ver, porque para mim é mais uma etapa como professora, não é? Eu sou professora há 10 anos do ensino médio, já fui de nível fundamental, e para mim eu estou tentando conquistar um outro patamar que é o nível superior. E a gente só vai entrar na vida acadêmica superior com um dos certificados de mestrado. E aí eu sou tão ansiosa que eu já recebi o resultado do mestrado, já estou pensando no doutorado. Mas calma aí, porque já me disseram que os professores estão marcando, assim, apertando a gola aqui do pessoal. Obrigada, pessoal. Quando eu postar a lista, eu quero todo mundo parabéns. Todo mundo me incentivando, porque vai ser desgraça de estudo atrás de si. Pois, Aldrin, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? Salva a live, porque tem gente aqui dizendo que quer assistir depois. Tranquilo. Beijo. Vou tentar não clicar nada errado. Beijo, gente. Não, Tchau, tchau. salva.